Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas da turma presencial. Você agora vai assistir uma aula online por conta da situação do Covid-19. Você verá nesta aula da turma online a referência a uma outra turma que não a sua. Não se preocupe, a turma online está fazendo o curso ao mesmo tempo que vocês. Portanto, a aula está atualizadíssima e o conteúdo da aula mantém o altíssimo padrão do Legale. Boa aula para você! Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas da turma 7 da pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Bem-vindos à nossa aula de número 48, não é? Aula de número 48, nós vamos continuar falando um pouco de prescrição trabalhista. A coisa está indo, graças a Deus, muito bem. É capaz até da gente já dar entrada na matéria da aula 49, porque a gente está indo muito bem, graças a Deus. Bom, na aula passada nós falamos o básico sobre prescrição, não é? Que é o seu conceito, a sua definição, né, o entendimento da accionata e os prazos que são aplicáveis na Justiça do Trabalho, a regra geral, 2 para frente, 5 para trás e as suas exceções. Hoje nós vamos falar um pouco da parte final do conceito do Câmara Leal, desde que ausentes causas preclusivas de seu curso. O que são causas preclusivas de seu curso, do curso da prescrição? São as causas interruptivas, suspensivas e impeditivas. Aquelas, então, que de alguma forma interferem no curso, na contagem do prazo prescricional. E vamos começar falando das causas interruptivas, porque são as hipóteses mais frequentes, não é? No nosso cotidiano, causas que interrompem a contagem do prazo prescricional. Vamos dar uma olhadinha aqui no material, né? Causas interruptivas são fatos que inutilizam a prescrição iniciada e não permitem o curso da prescrição enquanto perdurarem e fazem com que o prazo se reinicie do zero quando cessarem os seus efeitos. Algumas causas interruptivas da prescrição, nos termos do Código Civil, a cessação da violação do direito, o reconhecimento da dívida pelo devedor, qualquer ato do titular do direito reclamando o seu direito, interpelações e notificações judiciais, atos ainda que extrajudiciais, que inequivocamente demonstrem o reconhecimento do direito pelo devedor, como pagamento parcial, pedido de mais prazo e etc. Não é? Quem pode interromper a prescrição? Quem tem legitimidade para interromper a prescrição? Né? Ordinariamente, o credor, mas ela pode ser interrompida também pelo seu representante legal, pelo terceiro, que tenha um interesse legítimo na cobrança da dívida. Esse interesse pode ser jurídico, econômico ou moral. Os efeitos. Em regra, a interrupção somente aproveita ao credor que lhe promove e somente afeta o devedor contra o qual o ato foi dirigido. Nas obrigações solidárias, porém, sejam elas ativas ou passivas, a interrupção por um dos credores aproveita a todos os demais. E aquela dirigida a um dos codevedores afeta também todos os demais, porque aqui a obrigação é solidária. Agora, não sendo indivisível a obrigação, a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não alcança os demais herdeiros, nem os demais devedores. Então, tenham atenção a esta exceção. Na Justiça do Trabalho, a causa mais comum de interrupção da prescrição é aquela prevista na súmula 268 do TST, que diz assim: prescrição, interrupção, ação trabalhista arquivada. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos, não é? O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é esse ao que eu pertenço, tem uma súmula
que ela não destoa da súmula 268, ela vai no mesmo sentido da súmula 268, mas, com o devido respeito, ela é um pouco mais completa, ela parece ser didaticamente melhor, não é? Ela diz assim: prescrição bienal e quinquenal, interrupção, ação arquivada ou extinta, porque o arquivamento é uma forma de extinção sem resolução do mérito. A ação ajuizada anteriormente, extinta ou arquivada, interrompe os prazos prescricionais de 2 anos e de 5 anos quanto aos pedidos idênticos. Conta-se o prazo quinquenal pretérito a partir do ajuizamento da primeira ação e o novo prazo bienal futuro a partir do arquivamento ou do trânsito em julgado da decisão que a extinguiu. Então vejam bem, este caso, o conteúdo é o mesmo da súmula 35 do TRT2 e da súmula 268 do TST. O que eu procuro aqui dizer, respeitosamente, é que a súmula do TRT2 tem o mesmo conteúdo, mas explica melhor, né? Uma ação anterior, extinta ou arquivada, interrompe a prescrição dos 2 prazos, quinquenal e bienal, para os pedidos idênticos. Então, se na nova ação tiver algum pedido que não constou da ação anterior, esse pedido, a prescrição não foi interrompida. Então, a prescrição é contada pedido a pedido. Por quê? Se eu desse aula de petição inicial, eu diria isso para vocês. Porque cada binômio causa de pedir e pedido é uma ação autônoma. E, portanto, para cada binômio causa de pedir e pedido, a prescrição corre independentemente de todas as outras. Então, se o empregado entra com uma ação de horas extras e reflexos e não põe na petição inicial a equiparação salarial, essa primeira ação arquiva. A segunda ação que ele entra, ele pede horas extras e reflexos e equiparação salarial, a prescrição da equiparação salarial não foi interrompida. A das horas extras e reflexos, sim. Por quê? Porque nesta segunda petição inicial, nós teremos 2 ações, horas extras e reflexos, mais equiparação salarial e reflexos. 2 ações numa petição inicial, no mesmo processo. E aí a prescrição de cada ação corre de maneira independente. Uma foi interrompida, a outra não. O que nenhuma das 2 súmulas diz, mas é óbvio, é que a interrupção da prescrição deve alcançar os mesmos sujeitos, não é? Então, se, por exemplo, o empregado entrou com uma ação contra a sua empregadora, A, e ela foi arquivada. Na segunda ação, ele entra contra a sua empregadora A e pede a condenação subsidiária da tomadora de serviços B, que não estava na primeira ação. Isso significa que contra B não houve interrupção da prescrição. Portanto, a prescrição contra B corre por inteiro, enquanto que a prescrição contra A foi interrompida. Isso não está escrito nas súmulas, mas é relativamente óbvio. Aquele que não foi sujeito da ação anterior não se beneficia e nem se prejudica com a interrupção da prescrição. Combinado? Notadamente porque as obrigações não são solidárias, principalmente a da tomadora de serviços. Como os senhores sabem, a obrigação é subsidiária, ok? Mesma coisa acontece quando a ação é proposta em nome do espólio e, na verdade, a parte legítima é a viúva, por exemplo, não é? Então, o sujeito morreu, a viúva quer pedir dano moral pela perda do seu marido, né? E aí, neste caso, o dano moral é da viúva, é dela. É ela que perdeu o marido, é ela que está sofrendo. E o advogado, por equívoco, entra com ação em nome do espólio, como se
o dano moral fosse do de cujus e fosse depois transmitido à esposa por sucessão. Isso é um erro, crasso, eu diria, crasso, porque neste caso o direito, o dano moral, não é do de cujus. Neste exemplo, é da esposa. Então ele entra com a ação. O juiz extingue por ilegitimidade de parte. O espólio não tem legitimidade ativa para pedir dano moral em decorrência de sua própria morte, né? O de cujus não sente dor moral por sua própria morte. Então ele extingue. E aí então o advogado, apercebendo-se do seu erro, propõe uma nova ação, agora em nome da viúva, agora corretamente. Ok, mas a primeira ação não interrompeu a prescrição em relação à viúva, porque a interrupção de prescrição é só para os mesmos sujeitos. E os sujeitos da outra ação eram o de cujus, representado pelo espólio, não é? E a empresa. A viúva, a dona Maria, não era sujeito na primeira ação, portanto não se beneficia da prescrição interrompida naquela primeira ação. Então, senhores advogados, tenham muita atenção em relação a isso. Quando o TST diz somente em relação aos pedidos idênticos, o TRT também diz quanto aos pedidos idênticos, não é? Ninguém aqui está esquecendo de idênticas partes, não é? Então, o que na verdade produz a interrupção é a renovação de uma ação idêntica anterior. Partes, pedido e causa de pedir, ok? Muito bem. O artigo 202 do Código Civil de 2002 introduziu uma questão interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Ele diz assim, artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, e aí vem as hipóteses de interrupção. Mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é para esta expressão, que somente pode ocorrer uma vez. Logo, a segunda reclamação trabalhista arquivada não interrompe a prescrição para a interposição da terceira. Aqui tem uma interrogação que não deveria existir. Logo, a segunda reclamação trabalhista arquivada não interrompe a prescrição para a interposição da terceira. Vamos ter atenção em relação a isso. Pode voltar para mim. Nós sabemos que no processo do trabalho, se o autor falta audiência, a ação trabalhista é arquivada. Ele pode propor a segunda imediatamente. Mas se ele deixar arquivar a segunda, ele tem que esperar 6 meses para propor a terceira. É uma espécie de castigo aí por ter dado causa à segunda interrupção, não é? Muito bem. O que acontece é que o Código Civil de 2002, posterior, obviamente, à CLT, ele veio com esta determinação de que a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Então, quando o trabalhador entra com quando o autor, o reclamante, entra com a primeira ação, se deixa arquivar, interrompe. Aí ele entra com a segunda. O prazo vai ser contado do jeitinho que está lá na súmula 35 do TRT da segunda região. 5 para trás da propositura da primeira e 2 para frente do arquivamento ou trânsito em julgado da sentença que a extinguiu. Muito bem. Mas se ele deixar esta segunda reclamação trabalhista arquivar, ainda que ele tenha o direito de propor a terceira, o fato é que a prescrição continua correndo. Né? A segunda reclamação trabalhista não interrompe de novo a prescrição, porque o Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe uma única vez. Ok? E mais, o artigo 11, parágrafo 3º, foi trazido pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, e trouxe aqui uma novidade que a gente precisa ter atenção. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Diz assim, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista
mesmo que juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. O que o legislador quis com o parágrafo 3º aqui, opa, estou com a cor errada, vamos corrigir. O que ele quis com este parágrafo 3º foi reproduzir o entendimento da súmula 268, mas escreveu mal, porque colocou este somente no lugar errado, né? Então a questão aí é o somente. A interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento da reclamação trabalhista? Claro que não. O artigo 202 do Código Civil me dá uma série de situações que interrompem a prescrição, inclusive o protesto interruptivo, não é? O protesto interruptivo, muito usado na Justiça do Trabalho, ele também vai interromper a prescrição. A questão é que esse somente aqui está fora de posição, né? A posição é: a interrupção da prescrição ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que juízo incompetente, ainda que seja extinta sem resolução do mérito, somente produzindo efeitos em relação aos pedidos idênticos. Esse somente tem esta finalidade, em alcançar a restrição da interrupção da prescrição e não restringir as hipóteses pelas quais a prescrição será interrompida. Pode voltar para mim. Porque isto seria negar ao credor trabalhista formas de interrupção da prescrição que o credor civil tem, né? O que não tem nenhum sentido. O credor civil pode interromper a prescrição por protesto e o credor trabalhista tem que ajuizar a ação? Não tem nenhum sentido esta distinção, não é? De modo que esse parágrafo 3º tem que ser interpretado dentro desse contexto, do contexto da súmula 268, da ideia de que o efeito da interrupção da prescrição é que é restrito aos pedidos idênticos e não que só existe um meio de interromper a prescrição trabalhista. Ok? Muito bem. Então, o que é importante? Interrompida a prescrição, quando cessar o efeito da causa interruptiva, o prazo recomeça do zero, nada se aproveita. O reclamante demorou 1 ano para entrar com a outra ação. Aí a ação foi arquivada. Quanto tempo agora ele tem para entrar com a segunda? 2 anos. Ah, mas ele já gastou 1 ano. Não importa. A interrupção zera o prazo que já correu e começa tudo outra vez. Começa o prazo de 2 anos. Ok? Esta é a diferença básica para as causas suspensivas que nós vamos verificar mais adiante. Na causa suspensiva, você aproveita o tempo anterior. E na causa interruptiva, você zera o tempo anterior. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha nas causas impeditivas, né? Vamos lá. Causas impeditivas são as circunstâncias que impedem o início do curso do prazo prescricional. Ou seja, se impede o início, significa que a prescrição nem começa a ser contada. Diferente da interrupção, em que a prescrição estava correndo e foi zerada. Aqui, ela nem começou a ser contada. Tem fundamento em circunstâncias ligadas ao estado da pessoa, à condição familiar ou razões de confiança, amizade e motivos de ordem moral. Por exemplo, algumas causas impeditivas, né? Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, não corre prescrição entre cônjuges, não corre prescrição entre ascendente e descendente na vigência do pátrio poder, nem entre tutor e tutelado, curador e curatelado. Então, olha só,
não é? O trabalhador sofreu um acidente de trabalho e morreu. Deixou um filho de 5 anos. Esse menino sofre uma dor moral pela perda do pai. Essa indenização por dano moral pela perda do pai é a indenização de um dano deste menino. Não é do morto, não é do espólio, porque o morto, o de cujos, não sofre dor moral pela sua própria morte. A dor moral é daqueles que ficam. Percebem? Muito bem. Só que este menino tem 5 anos e contra ele não corre prescrição. O que significa que eu tenho uma causa impeditiva pelos próximos 13 anos. Quando esse menino completar 18 anos, é que tem início o prazo bienal para que ele entre com a ação contra a empresa, para que ela venha ressarci-lo pelos danos morais que ele sofreu em decorrência da perda do seu pai. Ok? Então eu tenho aqui uma causa impeditiva. O prazo não começa a fluir. Não é? Já as causas suspensivas são um pouco diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. São circunstâncias que paralisam temporariamente o curso do prazo prescricional. E uma vez superado este fato suspensivo, a contagem do prazo recomeça aproveitando-se a contagem anterior. Então são circunstâncias especiais e objetivas vivenciadas pelo titular do direito. Exemplo: estar ausente do Brasil no exterior a serviço da União, Estado ou município, servindo a Armada nos tempos de guerra. Não é? E, em regra, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a contar contra o seu herdeiro. Entretanto, se o herdeiro for absolutamente incapaz, o prazo fica suspenso. Então, vamos lá. Um trabalhador teve o seu contrato de trabalho extinto e ele tinha lá umas horas extras para reclamar. As horas extras são direito do trabalhador. Passado 1 ano da extinção do contrato, o trabalhador morreu e deixou um filho menor de idade. O filho não tem direito a horas extras. Quem tem direito a horas extras é o trabalhador morto, é o de cujos. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença da hipótese anterior. E acontece que o prazo não vai correr contra este menino porque ele é menor. Daqui 13 anos, quando ele completar 18 anos e tiver a maioridade, esse menino tem mais 1 ano para entrar com a ação em nome do espólio, do de cujos, para pedir as horas extras, que depois lhe serão transmitidas via causa-mortes. Não é? Então aí a causa é suspensiva. Por quê? Porque o direito é do trabalhador, o trabalhador morre. Então esse 1 ano que o trabalhador ficou vivo antes de morrer e não entrou com ação, ele é computado. Aí ele morre e deixa o filho menor. O filho vira maior, ele tem mais 1 ano. Porque o direito era do trabalhador que morreu. O trabalhador é que fez horas extras. Vai passar ao filho via causa-mortes, via espólio. Agora, o trabalhador morre e o filho quer dano moral pela perda do pai. Este dano moral não é do trabalhador, é do filho. Portanto, o prazo nem começa, porque ele tem 5 anos, é menor. Quando ele completar 18 anos, então ele tem 2 anos para entrar com a ação para exigir o seu direito de indenização. Aí a causa é impeditiva. Ok, pessoal? Muito bem. Olha, a respeito disso, o TST tem uma OJ importante no que se refere ao acidente do trabalho, que é a OJ 375. Vamos dar uma olhadinha nessa OJ aqui. Olha, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, prescrição, contagem.
a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário. Então, esta é uma orientação importante, pode voltar para mim, esta é uma orientação importante, não é? No sentido de que a regra é a suspensão do contrato não suspende nem impede a contagem do prazo prescricional, porque o empregado, de regra, pode acessar a Justiça do Trabalho com o contrato suspenso. A parte final da OJ ressalva apenas a absoluta impossibilidade de acessar o Poder Judiciário, porque neste caso não há inércia, e se não há inércia, não há prescrição. Por exemplo, o empregado sofre um acidente do trabalho e fica em coma. Ele é hospitalizado, fica em coma, 10 anos em coma. Então, o contrato dele está suspenso e a prescrição não está correndo. Por quê? Porque esse empregado não está inerte, ele está em coma e, portanto, não tem acesso ao Poder Judiciário. Aí pega a parte final da OJ. Então, se ele está impossibilitado de acessar o Poder Judiciário, ele não está inerte. Se não está inerte, não se conta a prescrição. Tenham sempre isso em mente. Prescrição só pode ser contada quando a pessoa está inerte. Se ela não está inerte, não existe prescrição. Tá combinado, gente? Então, é isso aí. Muito bem. Com a reforma trabalhista, houve uma rediscussão da questão da prescrição intercorrente, não é? Então, a prescrição intercorrente é aquela que corre entre duas coisas. Inter é entre. Se as pessoas entendessem isso, não tinha discussão. Por quê? Lá na justiça comum, nós vamos estudar isso na aula de execução, eu vou voltar a falar sobre isso. Na justiça comum, no processo civil, a ação de conhecimento e a ação de execução, elas eram ações diversas, diferentes. Mesmo que correndo dentro dos mesmos autos, eram duas ações diferentes. Até 2005 foi assim. Então, se falava com muita naturalidade na prescrição intercorrente na justiça comum, porque entre o término da ação de conhecimento e o início da ação de execução, se houvesse ali uma inércia do credor, o juiz poderia reconhecer a prescrição. Prescrição entre as duas ações, intercorrente. No processo do trabalho, a execução nunca foi uma ação autônoma. A execução sempre foi uma fase do processo de conhecimento. E é por isso que o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 114, dizia: é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E era inaplicável porque não tem o inter. É entre o que e o que. Inter significa entre. Bom, muito bem. O que nós temos hoje, lá no artigo 11A da CLT, nós vamos examinar, embora esteja chamado de prescrição intercorrente, na verdade é a prescrição intracorrente. É aquela prescrição que corre dentro do processo, entre a fase de conhecimento e a fase de execução. A prescrição intracorrente, não é? Então, embora chamada de intercorrente. Então, as pessoas tinham antes da reforma trabalhista, muita discussão a respeito de um confronto de súmulas entre o STF e a súmula do TST. Mas essa discussão era uma discussão vazia, porque se as pessoas soubessem o que significa prescrição intercorrente e soubessem que no processo do trabalho eu não tenho duas ações, mas uma só,
Então, obviamente, eu não poderia ter prescrição intercorrente no processo de trabalho. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no material. Na CLT, o artigo 884 trata de embargos à execução. E ele diz assim: a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, de quitação ou prescrição da dívida. Com base nisso, muita gente já entendia, mesmo antes da reforma trabalhista, que nós estaríamos diante de uma possibilidade de prescrição intercorrente. O próprio Supremo Tribunal Federal, na súmula 327, diz: o direito trabalhista admite prescrição intercorrente. Mas o TST, na súmula 114, dizia: prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E como essa matéria não é constitucional, era infraconstitucional, a súmula 114 prevalecia a despeito da súmula 327. Acontece que a reforma trabalhista veio a criar, inexistente, ela criou o artigo 11A e lá está escrito: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Então, a lei agora prevê uma prescrição intercorrente. De novo, não sei exatamente o que seria esse inter, porque a prescrição não é entre nada, ela é intra, ela é dentro. Mas tudo bem, vamos lá. Parágrafo 1º, importantíssimo. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Muito bem. Então, voltar para cá, porque esse parágrafo primeiro é importantíssimo. Não é qualquer momento do processo em que se pode ter prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. A prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho só pode acontecer quando o processo estiver na fase de execução. Está escrito aqui: quando o exequente deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, não tem prescrição intercorrente na fase de conhecimento e não tem prescrição intercorrente na fase de liquidação de sentença. Porque a fase de liquidação de sentença não é execução e o polo ativo na liquidação de sentença não é exequente, é reclamante. Para ter prescrição intercorrente, o processo tem que ter entrado na fase de execução, ou seja, quando o processo vai ter lá a citação para pagamento em 48 horas sob pena de penhora. É nessa circunstância e daí para frente que, se o juiz der uma ordem, não é? O exequente não cumpre essa ordem, aí começa o prazo de prescrição intercorrente. Então, primeira coisa importantíssima, porque eu já tenho visto muita gente falando e fazendo coisa que não está certo, que é declarar a prescrição intercorrente na fase de liquidação. O juiz mandou o reclamante apresentar o cálculo, o reclamante não apresentou, o juiz arquiva. 2 anos depois, prescrição. Vejam, o juiz mandou o reclamante apresentar cálculo, não o exequente, porque nessa fase ele não é exequente. Essa fase não é de execução. Então a lei não abrange a fase de liquidação de sentença. Tem que ser depois. Tá. O TST, na Instrução Normativa 41, estabeleceu com todas as letras que isso só pode acontecer para decisões proferidas depois de 11/11 de 2017. Ou seja, os processos que estavam arquivados antes de 11/11 de 2017, que estavam parados antes, não tem contagem de prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente foi criada em 11/11 de 2017 e ela não pode ser aplicada para fatos pretéritos. Então, só para processos em que o juiz deu uma ordem ao exequente,
depois de 11/11 de 2017, e o exequente não cumpriu, que 2 anos depois haverá prescrição intercorrente. Isso está na Instrução Normativa 41 do TST. Não está na Instrução Normativa, mas o TST tem jurisprudência dizendo que a prescrição intercorrente, para ser contada, o juiz tem que cominar essa pena no despacho. Providencia o exequente tal coisa, sob pena, no descumprimento, dar-se início à prescrição intercorrente. É preciso avisar o exequente que a sua inércia dará início à prescrição intercorrente. Isso é jurisprudência do TST. Então, a decisão, o despacho, para falar o português mais rasgado, o despacho do juiz tem que ser posterior a 11/11/2017, o despacho do juiz tem que cominar, advertir para a possibilidade da prescrição intercorrente. Mas eu vou somar a isso mais uma coisa que me parece lógica. A ordem tem que ser legal. O juiz não pode dar uma ordem ilegal ao exequente, ainda que sob a pena de prescrição intercorrente, e o exequente sofrer esta pena por deixar de cumprir uma ordem ilegal. Não é óbvio? A ordem ilegal não pode produzir nenhum efeito. A ordem, para produzir efeito, tem que ser uma ordem legal. Combinado? Muito bem. Porque é óbvio, mas é bom falar. E por que é bom falar? Pelo seguinte, vamos olhar aqui no material. Na hipótese de ausência de bens, não acha bens para penhora, não é? Eu preciso ir ao artigo 774(5) do CPC. Ele diz assim: considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. Então, é dever do executado indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, e não do exequente. Logo, não se pode falar que o exequente deixou de cumprir a determinação judicial. Então, voltando para cá, quando eu disse a ordem tem que ser legal, tem que ser lícita, quando o juiz determina ao exequente, indica o exequente bens passíveis de penhora, esta ordem é ilícita. Ilícita no sentido de contrária à lei. Porque a lei diz que quem tem que indicar os bens passíveis de penhora é o devedor, é o executado, que inclusive atenta contra a dignidade da justiça quando não o faz. Então, se você é advogado do exequente e recebe uma decisão dessa, indique o exequente em 5 dias, bens sujeitos à penhora, sob pena dos autos irem ao arquivo, sujeitando-se à prescrição intercorrente, a petição tem que ser imediata. Vem perante Vossa Excelência requerer que o executado seja intimado a indicar quais são os bens sujeitos à penhora, nos termos do artigo 774, parágrafo, inciso 5 do CPC. Porque se a execução parar, para por omissão do executado e não do exequente. E, portanto, não tem prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente só acontece quando há omissão do exequente. Mas é óbvio que a omissão do exequente tem que ser relativa a um fenômeno, a um ato processual que seja de sua competência praticar. Não é? E se não é de sua competência praticar, então, tem que dizer, não, quem tem que praticar esse ato é o executado. O que o advogado não pode
é permitir que o processo realmente vá ao arquivo e fique lá 2 anos, não é? Parado, porque depois o juiz vai decretar a prescrição intercorrente e aí para discutir isso em sede de agravo de petição é muito mais difícil. Então, recebeu a ordem, indique os bens, peticiona, requeiro que Vossa Excelência intime o executado. O dever legal é do executado e não do exequente, porque senão a prescrição vai correr contra o exequente. E vamos combinar que, fora essa hipótese de não localizar bens, dificilmente uma execução vai parar. Dificilmente. Então, assim, de regra, a prescrição intercorrente não deve acontecer na Justiça do Trabalho. Uma situação ou outra aqui que no momento eu não consigo imaginar, pode ter. Mas a regra é que a execução para por falta de bens passíveis de penhora. Não é? E a falta de bens é omissão, falta de bens passíveis de penhora é omissão do executado, porque é dever do executado indicar esses bens. Uma outra situação é aquela em que não localiza o executado para citação. Mas essa aí, não é, gente? Não tem nenhuma dificuldade. Primeiro, o CPC diz que o executado, que a parte tem que comunicar em juízo a alteração do seu endereço. Se ela não comunica, reputam-se válidas as intimações feitas no endereço constante nos autos. Esse é um artigo que você pode usar. Outra coisa, se o réu é pessoa jurídica, é um endereço que está na JuSesp. Ah, já tentou e não achou. É o endereço dos sócios. Ah, tentou e não achou. Faz lá o Infojude, que pega a Receita Federal. Pega o endereço que ele declarou na Receita Federal. Ah, tentou, não achou. Cita por edital. Se a pessoa não está no endereço que ela declarou para a Receita Federal e não está no endereço que ela declarou para a Junta Comercial, essa pessoa está em local incerto e não sabido. Ninguém é obrigado a ser detetive e nem ter bola de cristal para saber onde a pessoa está. Né? Então, assim, não dá para deixar a execução parar por causa disso. Ah, citou por edital, agora tentou lá, Bacenjude, Infojude, Renajude, Arispe, todos os convênios, não achou nada. Em nome do devedor, faz o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai estudar isso em execução, não achou sócio, nada, entendeu? Então a execução vai parar, mas antes de parar, pede para o juiz intimar os executados para dizer onde estão os bens. Se parar, para por omissão do executado e não do exequente. Ok, pessoal? Então tenham muita atenção sobre isso. E para finalizar, o parágrafo 2º, vamos dar uma olhada. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, não é? Então aqui nós temos algumas coisas interessantes para falar, né? Primeiro é o fim de uma outra discussão. É possível a declaração da prescrição de ofício no processo do trabalho, não é? O que o TST vinha relutando, né? Dizendo que a prescrição de ofício no processo do trabalho era incompatível com o processo do trabalho e agora a lei diz que é possível de ofício. Agora diz em qualquer grau de jurisdição. Será que isso vale também para o TST e STF? E eu penso que não. Por que eu penso que não? Porque a prescrição é matéria de fato. Matéria de fato não pode ser discutida em instâncias superiores. Nós vamos estudar isso em recursos, não é? Eu que vou dar aula para vocês de recursos. Então, matéria de fato não pode ser discutida nas instâncias superiores. O próprio Tribunal Superior do Trabalho diz: não se conhece alegação de prescrição que não tenha sido feita em instâncias ordinárias, ou seja, até o recurso ordinário ou contra razões. Depois disso, a jurisprudência não tem aceito.
Eu, particularmente, penso que até na sustentação oral do julgamento do recurso no TRT, a parte poderia arguir. Né? Esqueceu de arguir no recurso, na sustentação oral, antes de começar o julgamento, fala, tem prescrição, poderia, seja intercorrente ou não. Mas a jurisprudência, ao analisar a súmula do TST, parece que é a 153, se eu não estiver enganado, diz, não se conhece de prescrição não arguida em instância ordinária. A jurisprudência diz, instância ordinária é o recurso, as razões de recurso ou as contrarrazões. Aí é a última chance. Se não fez nas razões de recurso nem nas contrarrazões, o TRT não vai conhecer e não conhecendo, nas instâncias extraordinárias, não pode alegar. Então, há essa restrição. Como a matéria aqui é de prescrição intercorrente, e a prescrição intercorrente é discutida em execução, e dificilmente um processo em grau de execução sobe em grau de recurso para o TST ou STF, então me parece que essa discussão vai ficar mesmo restrita à vara ou ao TRT. Combinado? Chegamos aqui ao intervalo da nossa aula, são 10 minutinhos, eu espero você. Até já!
Ok, pessoal, bem-vindos de volta do intervalo. Nós estamos aqui já praticamente finalizando a matéria a respeito de prescrição. Nós vamos agora fazer umas considerações gerais que eu preparei aqui no material para vocês e também falar um pouquinho de decadência, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no material. Olha, sabendo-se, portanto, que a prescrição é um instituto de interesse público, podemos dizer que as partes não podem declarar imprescritíveis quaisquer direitos. Os prazos prescricionais não podem ser aumentados pelas partes. Antes de consumada, a parte não pode renunciar à prescrição. Ainda assim, somente poderá fazê-lo se não houver prejuízo a terceiros. A prescrição poderá ser alegada em qualquer instância ou fase do processo. Não pode, entretanto, ser alegada nos chamados recursos extraordinários, que é o recurso de revista, o recurso especial lá no cível, o recurso extraordinário, porque é matéria de fato. Não pode igualmente ser alegada em execução, exceto se superveniente a sentença transitada em julgado, que é a tal da prescrição intercorrente, né? Se não alegar a prescrição no curso da fase de conhecimento, nós temos a renúncia tácita. O TST entende que a prescrição não pode ser declarada de ofício, conforme jurisprudência e instrução 39 do TST. A ressalva que faz é a prescrição intercorrente. Então, tirando a prescrição intercorrente, o restante, a outra prescrição da fase de conhecimento, não pode ser declarada de ofício. Não é? Muito bem, agora mudando o tema, mas ainda correlato, a gente vai falar de decadência. A decadência é a perda da oportunidade de implementar um direito pelo transcurso do prazo dentro do qual poderia ter sido exercitado. A decadência afeta os direitos potestativos e formativos, ou seja, a faculdade que a parte tem de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica unilateralmente, sem a colaboração, concorrência ou participação da outra parte, que apenas sofre os efeitos decorrentes deste exercício. Então, aqui há um perecimento do direito potestativo. O direito perde a sua eficácia pelo transcurso do tempo, ok? Os direitos potestativos são direitos sem pretensão, pois são insuscetíveis de violação, já que eles não se opõem a um dever de quem quer que seja, mas uma simples sujeição é a definição de José Carlos Barbosa Moreira. Vindo para cá um pouquinho, então, nós temos aqui uma situação muito diferente da prescrição, porque na decadência eu tenho atingido o próprio direito substancial, o direito que uma parte tinha, que era um direito potestativo e, portanto, a outra parte não precisava para ele concorrer ou colaborar, estava apenas sujeita ao cumprimento daquele direito. Mas a parte detentora deste direito potestativo deixa de exercê-lo no prazo legal. É importante dizer que o prazo decadencial não se interrompe e não se suspende. Corre contra todos, inclusive contra aqueles em que a prescrição não corre. Mas, e ele pode ser declarado ex officio pelo juiz em qualquer grau de jurisdição. Embora o prazo decadencial não seja sujeito à interrupção ou suspensão, eu devo dizer que o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido pela prorrogação do prazo decadencial no caso do recesso forense, aquele período que vai do dia 20 de dezembro de um ano a 6 de janeiro do ano seguinte. Eu sempre defendi que se a parte tem um prazo decadencial, ela tinha dois caminhos, e ele vai terminar no recesso. Ela tinha dois caminhos: ou entra com a ação no dia 19 de dezembro, ou entra com a ação no recesso e procura o plantonista. Porque
toda a teoria do direito diz: o prazo decadencial não se interrompe e não se suspende. E o recesso é uma hipótese de suspensão de prazos. Há uma súmula do TST que trata disso. Então, se um prazo prescricional ou processual cai no recesso, ele vai sendo prorrogado até o primeiro dia útil após o recesso. O que não pode acontecer com o prazo decadencial. Então, eu sempre entendi isso. Se o prazo decadencial cai no recesso, dia 24 de dezembro é seu prazo decadencial. Ou você entra antes, no dia 19 de dezembro, ou você entra no recesso e procura o plantonista. Sempre tem um plantonista. Seja no tribunal regional, no tribunal superior, no STF, sempre tem. Na vara. Não é? Muito bem. Mas o TST formou jurisprudência no sentido de que que o prazo se prorroga. Então, o prazo decadencial vai se prorrogando. Era dia 24 de dezembro, vai 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dia 7, pum, você entra. Ok? Me parece um entendimento equivocado, mas é o entendimento do TST. Vamos dar uma olhadinha nos prazos decadenciais na Justiça do Trabalho. Está aqui no material, vamos lá. Olha, no processo do trabalho, os prazos decadenciais mais importantes são: inquérito judicial para apuração de falta grave, 30 dias a contar da suspensão. Depois dos 30 dias, a parte perde o direito de arguir a justa causa do estável. Mandado de segurança, 120 dias da ciência do ato. Vocês vão ter aula de mandado de segurança com o professor Rogério, ok? E ele vai atualizar esse dado aqui para vocês. Por enquanto, só se limitem a fazer esta eliminação aqui. E a ação rescisória, 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, seja ela de mérito ou não. Deixa eu explicar isso direitinho, não é? Não é aula de ação rescisória hoje, mas vamos lá. A ação rescisória, ela tem por objeto uma sentença de mérito transitada em julgado. De mérito. Portanto, quando a parte quer entrar com uma ação rescisória, ela tem que entrar contra a última decisão de mérito proferida no processo. Mas o prazo de 2 anos é contado a partir da última decisão proferida nos autos, mesmo que não seja de mérito. Não é? Então vamos lá. Entrou uma reclamação trabalhista na vara. O juiz proferiu a sentença. Entrou um recurso ordinário. O TRT proferiu um acórdão. Entrou um recurso de revista. O presidente do TRT nega seguimento. Fala, isso é matéria de fato, não é matéria de seguro de recurso de revista. A parte entra com agravo. Sobe ao TST. No TST, 1 ano depois, a turma diz: nega o provimento ao agravo. Não cabia mesmo recurso de revista. A matéria era de fato. Pum, transitou em julgado. Ok. O acórdão que você vai rescindir é o acórdão do TRT, que foi a última decisão de mérito. Mas o prazo de 2 anos é contado da última decisão proferida no processo, que foi a decisão do agravo no TST. Aí vai ter o prazo, quando transitou em julgado lá, que não entrou com nenhum recurso contra essa decisão do TST, dali, do trânsito em julgado, é que começam os 2 anos. Agora, cuidado, não vai entrar contra a ação rescisória
com ação rescisória contra a decisão do TST. Porque aquela decisão do TST que disse nega o provimento ao agravo porque não era mesmo matéria de recurso de revista, essa decisão não é de mérito, portanto ela não é rescindível. Certo? A decisão rescindível é a decisão do TRT, ok? Só que o prazo é contado do trânsito em julgado da decisão do TST. É isso que eu estou dizendo aqui. Da decisão do TST, ou da última decisão proferida no processo, transita em julgado. Deste trânsito em julgado tem 2 anos para ação rescisória. Gente, 2 anos o prazo é decadencial. Então, vou repetir, o que toda a doutrina diz, não se prorroga, não se suspende, não se interrompe. Foi assim que eu aprendi na faculdade. Se um prazo decadencial cair no domingo, você tem que entrar com a ação na sexta. Não pode deixar para segunda. Tenha atenção para evitar qualquer dissabor no futuro, ok? Então, esses são os prazos mais importantes. O inquérito judicial a gente praticamente não vê mais, né? Porque é uma ação para o estável decenal, vocês estudaram comigo, eu dei uma aula de estável decenal, que já não existe mais, e para o dirigente sindical. Então, aqui e ali, eventualmente, pode-se encontrar uma ação de inquérito para que o empregador possa dispensar por justa causa um dirigente sindical. Pode ser que se encontre, mas é raro, é raro. Mas, para isso, o empregador tem que suspender o empregado que ele afirma ter praticado uma falta grave e, dentro de 30 dias contados da suspensão, ajuizar o inquérito. Se não ajuizar, decai do direito, então esse empregado é automaticamente reconduzido ao posto de trabalho e o empregador não pode mais discutir essa falta grave nunca mais. Mas esse é raro. O mais comum é mandado de segurança, 120 dias da ciência do ato praticado pela autoridade. Cuidado, às vezes a autoridade pratica um ato que você reputa que viola um direito líquido e certo do seu cliente. Por exemplo, o juiz mandou penhorar o salário do seu cliente. Você, então, reputa que esta ordem viola um direito líquido e certo e é passível de mandado de segurança. Só que o advogado faz um pedido ao juiz de reconsideração. Fala, olha, esse salário é impenhorável, não pode. E aí o juiz diz assim, mantenho a decisão. E o advogado conta os 120 dias desta decisão que diz mantenho. Está errado. Os 120 dias é contado da ciência do ato, lá, da penhora, lá atrás. Porque o pedido de reconsideração não pode suspender, impedir ou interromper a contagem do prazo, que é decadencial. Então, no momento em que no momento em que a parte tomou ciência da penhora do seu salário, ali começa o prazo de 120 dias para o mandado de segurança. O advogado pode até pedir a reconsideração, mas fique atento que o prazo do mandado de segurança está correndo. O tempo que o juiz demora para analisar o pedido de reconsideração, proferir a decisão, publicar essa decisão, tudo isso aí não vai impedir, suspender ou interromper o prazo de 120 dias para o MS, porque esse prazo é decadencial, ok? Então, fiquem atentos aí. Vou repetir, se a minha memória não me trai, a última aula desse semestre e, portanto, a última aula do curso é uma aula com o professor Rogério sobre ação rescisória e mandado de segurança. E, então, ele vai aí tratar especificamente dessas ações. Mas os prazos, fique você já sabendo, são os prazos decadenciais que nós estudamos aqui na aula de prescrição. Ok?
E o que acontece? E isso às vezes acontece, viu, gente? A gente faz programação das aulas, às vezes eu falo demais e acabo atrasando, né? Vocês viram isso acontecer lá quando falei de nulidades. Nulidades entrou na aula de mandado de segurança, vocês lembram disso? Pois é, às vezes eu falo demais e atraso um pouco. E outras vezes a coisa flui bem e eu adianto um pouco. Então o que acontece? Nós estamos aqui ainda com uma boa parte da sexta aula deste módulo, que é a aula 48, não é? Ainda destinada à prescrição, mas, felizmente, já concluímos a matéria. Não tem problema nenhum. A gente aproveita e entra na matéria da próxima aula, da aula de número 7, e vamos adiantando, vamos ganhando tempo lá na frente. Isso vai refletir num maior conteúdo para vocês, ok? Então, finalizando aqui, não a aula, mas o material da aula 48, vamos começar de imediato aqui o material da aula 49, que põe na tela para mim, olha aqui, ó, ética processual, né? É a aula 7. Opa, tô com preto de novo. Hoje tô fazendo isso toda hora, hein? É a aula 7 do módulo de Direito Processual do Trabalho, que passa a ser a nossa aula 49, não é isso? E, então, ética processual. Muito bem. Volta um pouquinho para mim. Por que nós temos uma aula de ética processual? Ética processual não é propriamente um tema para o processo do trabalho. Ética processual é um tema da teoria geral do processo. É verdade. Bom, mas primeiro, esse módulo trata de vários assuntos que são mesmo próprios da teoria geral do processo. Eu não sei se vocês se lembram, as primeiras aulas, a autocomposição, a mediação, a arbitragem, as nulidades, atos processuais, preclusão. Então, faz parte mesmo da introdução do direito processual. Mas eu confesso aos senhores que até 2017, nós não tínhamos aqui no curso do Legale uma aula sobre ética processual. Por quê? Porque, de fato, essa era uma aplicação subsidiária do CPC para situações menos voltadas ao processo do trabalho. Com a reforma trabalhista, duas coisas aconteceram. Uma diretamente ligada a esse tema e outra indiretamente ligada. A diretamente ligada a esse tema foi que os dispositivos do CPC a respeito da litigância de má-fé foram plasmados para a CLT, e nós vamos estudar isso aqui. Então, hoje, a CLT tem previsão expressa para a conduta da litigância de má-fé, que nada mais é do que a violação ao dever de ética processual. Esse é uma mudança que a reforma trabalhista fez diretamente relacionada ao termo da ética processual. Mas há uma outra mudança que será objeto da próxima aula, não é? Se não me falha a memória, a aula 50, que é a questão do custeio da ação e dos honorários advocatícios. E eu percebi, desde a primeira palestra que eu fiz a respeito da reforma trabalhista, ainda em agosto de 2017, antes mesmo da reforma entrar em vigor, eu percebi que muitas pessoas relacionavam a questão do pagamento dos honorários de sucumbência a uma questão de uma conduta antiética por parte do trabalhador no processo do trabalho. E isso me incomodou bastante. E me incomoda bastante porque eu vejo até hoje pessoas
falarem e escreverem isso. Não é? Eu vou mencionar com mais propriedade no momento oportuno, que não é essa aula, é mais para frente, mas o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, quando proferiu o seu voto, ele é o relator da medida 5766, da DI 5766, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5766, ele é o relator. Quando ele proferiu o seu voto, é um voto público, foi televisionado, eu vi na televisão. A respeito dos honorários advocatícios, o ministro Barroso disse que a medida era importante porque na Justiça do Trabalho havia, palavras do senhor ministro, uma litigiosidade frívola. Por primeiro, eu não concordo com esta afirmação de que na Justiça do Trabalho existe uma litigiosidade frívola. Mas nem é isso que eu quero abordar agora. O que eu quero abordar é a consequência processual para uma conduta antiética não se relaciona com honorários de sucumbência, que são devidos em virtude da sucumbência, seja a parte ética ou não. Portanto, me parece um equívoco de concepção misturar o custeio da ação, custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais com conceitos relacionados ao comportamento das partes em audiência. Daí eu percebi que era importante trazer para o nosso aluno, para o aluno do Legale, uma aula sobre ética processual. Primeiro, para ele entender o que é ética processual e qual é a visão da ética no processo. E entender quais são as consequências processuais para o comportamento improbo. E na aula seguinte, falar de honorários advocatícios, para que o aluno possa perceber que são dois assuntos completamente diferentes. Então, o argumento de que o trabalhador tem que ser punido com honorários advocatícios, pagar honorários advocatícios para a empresa, porque agiu de forma antiética, é um argumento que me incomoda muito. Porque quem age fora da ética tem punição própria. Os honorários são devidos pela simples sucumbência, mesmo pelo mais honesto litigante. Então, vamos deixar honorários de lado, é a matéria da aula futura, mas vamos ter em mente que o assunto ética processual tem consequência própria e não se confunde com sucumbência. E eu vou começar falando com vocês, pode pôr aqui na tela o material, né? A título de introdução, eu vou começar a falar um pouquinho de ética. Já que o nosso tema é ética processual, vamos falar um pouco de ética. Ética é o ramo da filosofia dedicado ao estudo de assuntos morais. O termo ética deriva do grego ethos, relacionado ao caráter, ao modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. E a moral se fundamenta na obediência a normas, costumes e mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. Não se confunde com a lei, no seu sentido amplo, porque nem tudo que é ético está previsto na lei, embora se espere que tudo que esteja na lei seja ético. Volta um pouquinho para mim, e isso é muito importante, porque aqui é um divisor de águas voltado à própria natureza da pessoa. Não é?
E as sociedades mais desenvolvidas só o são desenvolvidas porque há uma consciência ética na sua população. Então, quando um brasileiro, e aqui eu me coloco junto, não me coloco acima de ninguém, né? Mas quando um brasileiro vai visitar um país mais uma sociedade mais desenvolvida, ele costuma se assustar com determinadas condutas que ele ali encontra, porque ele não está acostumado com aquilo, não é? Por exemplo, em Lisboa, eu não sei se eu comentei com essa turma 7, eu morei um ano em Lisboa. Em Lisboa, no ônibus não tem cobrador. Você entra no ônibus, existe lá um terminalzinho e você passa o seu cartão para descontar o valor da passagem. E se não passar, não passou. Não há ninguém ali que vá lhe repreender ou coisa que o valha. Mas as pessoas passam, mesmo sem ninguém que esteja ali fiscalizando, não é? No metrô de Lisboa não, mas no metrô do Porto, da cidade do Porto, acontece a mesma coisa, não existe catraca. Quando você chega no metrô, existem alguns totens ali onde você passa o seu cartão para pagar a passagem, o bilhete da passagem. Se você não passar o cartão, você entra no metrô da mesma maneira e viaja da mesma maneira. Mas as pessoas passam. E isso assusta muitas vezes o brasileiro, que diz, se fosse no Brasil, ninguém passava, não é? Eu me recordo uma vez, uma reportagem em que eu assisti quando morava em Portugal, de um restaurante na Alemanha, em que o cardápio não tinha preço. E o restaurante dizia que o cliente deveria pagar o valor que ele considerava justo pela refeição que teve. Então, os pratos não tinham preço. E o que disse o dono do restaurante? Ele falou, surpreendentemente, as pessoas pagam mais do que o valor que eu cobraria. Se eu fosse cobrar 20 euros num prato, aquele prato, um preço justo seria 20 euros. A pessoa vem, se serve, come, e ela tem a liberdade de pagar quanto ela quer, quanto ela acha justo, ela paga 23, 25 euros, 30 euros, não é? Ele falou, às vezes tem quem paga menos, mas assim, no geral as pessoas pagam até mais. Mas alguém conceber um restaurante em que as pessoas paguem aquilo que elas reputam justo pelo que comeram, é algo que pressupõe uma sociedade que tem um comprometimento ético muito maior do que aquele que a gente conhece. E isso eu repito a todos os meus familiares, amigos e a todos os que me cercam sempre que eu tenho oportunidade. Uma sociedade só é evoluída quando os seus integrantes têm uma ideia de respeito e comprometimento ético, com a ética, com a moral. Porque nem tudo que é ético está na lei. A lei não consegue prever todas as situações, não é? A lei não prevê a situação, por exemplo, de você furar uma fila num supermercado. Não prevê essa situação, não é? Mas o fato de você supor que você tem o direito de passar na frente das outras pessoas faz com que você tenha uma conduta antiética, não é? Então, a ética é o respeito a este regramento social. E é óbvio que quando nós não temos ética na vida,
Obviamente, também não temos ética no processo. Antero, você é professor de direito processual. O que você está dando lição de moral? Não estou dando lição de moral nenhuma, só estou fazendo uma constatação óbvia. Se a pessoa não se conduz eticamente na sociedade, na sua vida privada, ela não se conduz eticamente dentro do processo. Então, uma coisa está ligada à outra. Está ligada ao fato de você dizer, não vou fazer isso porque isso é errado. Quando eu dou aula de audiência, eu digo lá, o advogado, quando ele orienta a testemunha e fala para a testemunha mentir para o juiz, e mesmo que ele não seja pego, mesmo que não tenha nenhuma punição porque ninguém descobriu, ele fez errado. Ele produziu um resultado artificial no processo. O seu cliente pode ter ganho o processo, mas ele causou um dano enorme à justiça e à própria advocacia. Porque essa testemunha volta para a sociedade dizendo, advogado não presta, advogado manda a gente mentir para o juiz. E aí cria na sociedade a imagem de que o advogado é uma pessoa desonesta. Então, ainda que ele tenha um resultado imediato, interessante, porque o seu cliente ganhou o processo, produz um resultado na sequência muito ruim. E aí faz com que não só a advocacia caia em descrédito, mas a própria justiça. Porque a pessoa diz assim, se o advogado manda a pessoa mentir para o juiz e se dá bem, quer dizer que a justiça erra. Então a justiça também não é boa. Não é isso? Então assim, eu aconselho os senhores a uma leitura atenta dos primeiros artigos do CPC, do 1º ao 15, e os senhores verão ali um forte conteúdo ético. Um forte conteúdo ético. Eu chamo a atenção para o artigo 5º. Vamos dar uma olhada aqui. O artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Aquele que de qualquer forma participa do processo está falando das partes, sim, mas está falando dos advogados? Também. E do juiz? Também. E do Ministério Público? Também. E do perito? Também. E do intérprete? Também. E das testemunhas? Também. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Boa-fé é um conceito ético de conduta baseado no correto proceder delimitado pela dignidade. Portanto, boa-fé é não mentir. Boa-fé é não deduzir algo que sabe ser inverídico. É não deduzir pretensão ou defesa contrária à lei. Não é? Então, a conduta pautada na honestidade e no propósito de a ninguém prejudicar. Ah, Antero, volta aqui para mim. Mas se eu fizer isso, como é que eu faço quando meu cliente não tem razão? Quando o seu cliente não tem razão, nenhuma razão, você precisa negociar uma solução para o processo. E não obter uma vitória do errado. Porque senão você produz e reproduz um sistema injusto. Não é? E você não tem ideia de como isso cria uma espiral negativa no país. Né? Muita gente diz assim, por que o Brasil é tão violento? Existe pobreza no Brasil, mas existe pobreza em outros lugares no mundo e esses outros países não são violentos como no Brasil. Por que a pobreza no Brasil gera violência? E a resposta é, a pobreza no Brasil gera violência porque a desigualdade social brasileira é fruto da improbidade, é fruto da falta de ética. E é isso que gera revolta. Então, é aquela situação em que você inicia uma bola de neve aqui e lá na frente essa bola de neve pega você. Não é? Então, é preciso uma mudança de comportamento, mesmo dentro do processo. Não é?
Quando eu dou aula de provas, eu falo, existe uma expressão chamada paridade de armas. As partes têm que ter paridade de armas. Eu detesto essa expressão paridade de armas, porque paridade de armas parece que as partes estão num processo em guerra, usando armas. Não é? A expressão correta é igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades, isso sim. Paridade de armas, não. Ninguém no processo está em guerra. As partes estão no processo trabalhando em colaboração com o juiz para encontrar a justa e célere composição do litígio. A justa e célere composição do litígio. Os senhores conseguem conceber que em alguns sistemas judiciários o falso testemunho ou o perjúrio é aplicável também aos advogados? Pois existem países em que o advogado, se afirmar em juízo uma falsidade, se fizer uma afirmação que sabe ser falsa, o advogado está sujeito ao crime de perjúrio. Está sujeito ao crime que aqui no Brasil seria da falsidade de testemunho. Porque a obrigação de agir com honestidade, boa-fé e probidade não é só das partes, é de todo aquele que de qualquer forma atua no processo. Então vejam como no Brasil o nosso sistema processual ainda tem que evoluir muito, não é? Porque no Brasil nós ainda admitimos quase como regra que o advogado tem a liberdade de apresentar a melhor defesa ao seu cliente, ainda que seja afirmando uma falsidade, algo que ele sabe ser falso. Ok? Bom, voltando aqui à conduta de boa-fé, vamos lá. Nós temos, todos conhecem, a regra de ouro negativa, não adotar conduta que não gostaria que o outro adotasse com você. Não é? Essa é muito difundida no mundo ocidental. No mundo oriental, a regra mais difundida é a regra de ouro positiva. Adote a conduta que gostaria que adotassem com você. Não é? Então, eu costumo contar aqui, na época que eu era advogado de empresa. E na época não tinha nem computador, era máquina de escrever. Quando eu fazia a contestação, punha o carbono, punha uma folhinha fininha para servir de cópia, porque o original ia para o juiz e eu ficava com uma cópia para pôr na pasta do processo. Eu punha mais um carbono e mais uma folhinha e fazia a defesa. Quando chegava na audiência, eu entregava o original da defesa para o juiz e uma cópia para o advogado do reclamante. Enquanto o juiz lia o original da contestação, o advogado do reclamante lia também, tinha oportunidade também de ler a contestação. E isso muitas vezes resultou em fruto no próprio processo. Não é? Facilitou um acordo, né? Deixou o trato com o advogado ex-adverso e com o juiz mais fácil. Uma conduta simples, boba, que não custava absolutamente nada. Mas os advogados se surpreendiam. Por quê? Porque a ideia do advogado era esconder a defesa até o último minuto. Quer dizer, o advogado do reclamante só ia ler a defesa depois que o juiz já tivesse lido, quando o reclamante já estava prestando depoimento pessoal, ele tinha que estar atento ao depoimento pessoal do seu cliente e lendo a defesa ao mesmo tempo. E entregando essa cópia, ele podia ler a defesa ao mesmo tempo que o juiz lia o original. Porque eu nunca fui advogado de reclamante, mas eu imaginava, se eu fosse advogado de reclamante, aquela situação era uma situação muito ruim. Então, se você faz para os outros o que você gostaria que fizessem com você, você
abre canais de comunicação, não é? Então, reflitam aí sobre isso. Vamos lá. Voltar para o material aqui, né? Enquanto princípio processual, Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri estabelecem: o princípio da probidade processual consiste na parte sustentar suas razões dentro da ética e da moral, não utilizando mecanismos de chicana e fraude processual. O litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé, não pode provocar incidentes inúteis ou infundados. A ele é vedada a utilização de expedientes de chicana processual, procrastinatórios, desleais, desonestos, com o objetivo de ganhar a demanda a qualquer custo. Moacir Amaral dos Santos vai na mesma linha. Assim, quer nas suas afirmações, quer nas suas atividades, que se dirigem a todas ao juiz e tem por finalidade a composição da lide com justiça, as partes devem proceder de boa fé, não só nas suas relações recíprocas, como também em relação ao órgão jurisdicional. Se por um lado cumpre-lhes dizer a verdade, por outro, suas atividades no processo insta sejam exercidas com moralidade e probidade, né? A expressão legal, aquele que de qualquer forma participa do processo, não deixa margem de dúvidas, né? Para excluir quem quer que seja. Todos estão incluídos neste dever. Também assim está o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, blá, 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 blá. Logo, o advogado também. Então, voltando lá, os senhores também, não é? Tem esta obrigação. Ela não é só da parte, não é só da testemunha. Eu já vi em sala de aula muita gente falar assim: ah, mas a parte pode mentir no depoimento pessoal. Não pode, não. O fato de não ter crime de falso testemunho para a parte não significa que a parte pode mentir. O que significa é que existe uma consequência jurídica diferente para quando a parte mente e para quando a testemunha mente. A consequência jurídica para a testemunha é criminal, a consequência jurídica para a parte é pecuniária. Mas dizer em voz alta, né, na frente de outras pessoas, que a parte tem o direito de mentir para o juiz, isso, quando eu escuto essas coisas, mostra para mim de uma maneira chocante, não é? Este retrato deste descompromisso ético que a gente encontra não só na comunidade jurídica, não só dentro do processo, mas em toda a sociedade, na sociedade em geral. Então, eu vou deixar os senhores hoje, vou parando por aqui, deixando os senhores com esta reflexão, não é? Está na lei. Leiam lá, do artigo 1, primeiro ao 15 do CPC, existem ali mensagens poderosas para o advogado. Para o juiz também, hein? Não estou falando só para o advogado, não. O artigo 10, por exemplo, proíbe a decisão surpresa, o que significa que o juiz também não pode fazer pegadinha com o advogado. Então vejam, eu não quero que os senhores me escutem dizendo assim: ah, ele é juiz, está falando que todo juiz é bonzinho, todo advogado é pilantra. Longe disso. Todos aqueles que participam do processo têm o dever de agir de acordo com a boa-fé. Ok? Então, vou deixando os senhores aí com estas reflexões e nós retornaremos na próxima aula. Tem muito que falar sobre ética processual, litigância de má-fé, condenações pecuniárias, todas voltadas para este assunto. Eu espero vocês lá. Um abraço.